Meu nome é Napogori e sou professor do Departamento de Engenharia de Estruturas da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou coordenador do projeto Aplicação de Formulações de Contínuos Generalizados para Análise Não Linear de Estruturas, apoiado pela FAPEMIG no âmbito da chamada 01-2021 Demanda Universal. O projeto de qualquer tipo de estrutura, seja ele uma obra de engenharia civil ou de qualquer outra área da engenharia, demanda o uso de formulações matemáticas que permitem simular o comportamento da estrutura sob diferentes solicitações, com o objetivo de avaliar a capacidade resistente e o comportamento da estrutura em diferentes condições de serviço. A tais formulações matemáticas são associados métodos numéricos que, na prática, permitem realizar simulações das estruturas. As formulações clássicas, que buscam resolver um problema estrutural, têm como solução principal o deslocamento dos pontos de uma estrutura. E o método numérico clássico para a solução de tais equações é o método dos elementos finitos, que consiste em aproximar uma estrutura dividindo ela em um certo número de elementos, que podem ser linhas, triângulos e outros polígonos. Apesar de tais técnicas funcionarem bem em muitos casos, existem materiais ditos complexos pelos quais tais formulações e métodos clássicos não são capazes de produzir resultados adequados. Esses materiais geralmente são caracterizados por uma microestrutura heterogênea e por complexos fenômenos de nadificação. Um exemplo de tal material é dado pelo concreto, um material da construção civil formado por uma matriz cimentícia e por agregados de diferentes tamanhos e formas. O comportamento de uma estrutura em concreto depende dos vários fenômenos que acontecem em uma escala microestrutural. Isso é, os fenômenos que envolvem a interação entre agregados e matriz e a formação de fissuras na matriz cimentícia. Tais fenômenos, em geral, são difíceis de serem modelados de forma adequada empregando formulações e métodos clássicos. Esse projeto enfrentou a questão da modelagem dos materiais complexos, trabalhando em duas vertentes principais, uma de cunho mais teórico e outra de cunho mais computacional. Na primeira abordagem, aquela teórica, foi desenvolvido um arcabouço teórico para a modelagem do comportamento fisicamente não linear de contínuos micromórficos. Com esse termo, contínuos micromórficos, se entende uma classe de contínuos generalizados cuja formulação busca resolver um problema estrutural, calculando não apenas o deslocamento dos pontos da estrutura, mas também outras quantidades cinemáticas que, de certa forma, são representativas dos vários fenômenos que acontecem em uma escala menor, em uma escala microestrutural. Os resultados desse estudo permitiram a produção do artigo Multidissipative Micromorphic Media, publicado na revista Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, onde também foram realizadas algumas simulações para análise de contínuos generalizados sujeitos a cargas cíclicas. A segunda abordagem, aquela computacional, focou no desenvolvimento de uma estratégia numérica de tipo meshless, que se diferencia da abordagem clássica de elementos finitos pelo fato de não precisar aproximar uma estrutura em elementos, mas utilizando apenas pontos espalhados na geometria da estrutura. Essa estratégia foi aplicada ao estudo de problemas de fratura modelados com a técnica do phase field. Essa técnica do phase field é um outro tipo de contínuo generalizado, onde além do deslocamento dos pontos da estrutura, o problema estrutural é resolvido também com uma variável adicional que, de uma certa forma, é capaz de representar o grau de danificação do material. Concluindo esse vídeo, aproveito para agradecer novamente o apoio da FAPEMIG para o desenvolvimento desse projeto.